Olá, bom dia, seja muito bem-vindo à Escola Bíblica Alameda. E nessa manhã de domingo nós vamos continuar falando a respeito de novos começos e valores eternos. E como temos feito ao longo das últimas semanas, falaremos a respeito do texto de Mateus, capítulos 5, 6 e 7, que fala justamente a respeito do Sermão do Monte, aquela série de ensinamentos em que Jesus transmite as verdades do reino aos seus discípulos. E na semana passada falamos a respeito de Mateus 5,10, que dizia que bem-aventurados são aqueles perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E nessa semana falaremos a respeito de Mateus capítulo 5, versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Muito bem, esse então é o alvo do nosso estudo de hoje, Mateus capítulo 5, versículo 11. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero falar a respeito de um livro muito interessante, uma sugestão de leitura para você. O livro é A Imitação de Cristo. Esse é um devocional escrito pelo padre Tomás de Kempis em aproximadamente 1418. Esse é um livro muito precioso com uma série de ensinamentos a respeito do caráter de Cristo, a respeito do caráter daquele que deseja seguir a Cristo. Eu indico a você então essa literatura, é um livro precioso, um livro que vai transmitir as verdades do reino de Deus para mim e para você. Pois bem, dito isso, vamos entrar no nosso texto, Mateus capítulo 5, versículo 11, mais uma das bem-aventuranças, mais um dos critérios, vamos dizer assim, que Jesus usa para aqueles que desejam entrar no reino de Deus. Lembrando que o reino de Deus não se refere apenas a um reino futuro. Ele começa no presente, ele começa no momento em que eu e você nos arrependemos dos nossos pecados, no momento em que nos prostramos diante de Deus, reconhecendo quem Ele é. Nesse momento, eu e você passamos a fazer parte desse reino e passamos então a trilhar um caminho de santidade. Passamos a trilhar esse caminho no qual Jesus nos chama para caminharmos. E antes de nós falarmos especificamente a respeito do versículo 11, eu quero fazer uma rápida retrospectiva desde o capítulo 5, no versículo 3, porque lembre-se que aqui é um discurso de Jesus. Jesus então vem proferindo essas palavras aos seus discípulos e uma multidão o cerca. E vamos lembrar então que esse discurso começa lá em Mateus capítulo 5, versículo 3. A palavra do Senhor diz assim: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu quis destacar de forma intencional esse versículo porque essa é a condição primordial para entrarmos no reino de Deus. Nós já falamos a respeito disso, já falamos a respeito desse versículo especificamente, mas eu voltei nesse momento porque aqui há algo que precisa ser destacado. A parte de todos os ensinamentos que Jesus vem trazendo, o versículo 3 é chave, primordial para entendermos todos os demais, porque ele fala aqui a respeito da humildade de espírito. E como já falamos em aulas anteriores, a humildade de espírito significa se dobrar diante de Deus, olhar para dentro de si mesmo e reconhecer a miséria que habita em nós. Reconhecer que, se não fosse Deus, eu e você jamais poderíamos responder a Jesus, ao convite para entrar no reino de Deus por força própria. Não há nada em nós que nos torne merecedores do reino de Deus. Mas Jesus começa dizendo que bem-aventurados seremos eu e você quando
formos humildes de espírito, ou seja, quando reconhecermos a nossa incapacidade de conquistarmos o reino. Meu irmão, minha irmã, esse é o principal critério para entrarmos no reino de Deus. É reconhecermos que em nós não há nada que possa garantir a entrada no reino, mas em Deus, por meio de Jesus Cristo, por meio do reconhecimento do sacrifício que Ele realizou na cruz por mim e por você, por meio desse sacrifício, eu e você temos livre acesso a Deus. Pois bem, dizendo então a respeito desse primeiro pré-requisito, nós vamos retornar ao alvo da nossa aula, que é Mateus capítulo 5, versículo 11. Bem-aventurados seremos nós quando formos injuriados e perseguidos, e quando falarem mentiras a respeito de nós, falarem mal a respeito de nós, não por conta de nós mesmos, mas por conta do evangelho que eu e você proclamamos. É isso que fala o texto de Mateus 5,11. Fala que nós seremos bem-aventurados quando formos perseguidos por causa do reino de Deus, quando formos perseguidos por colocarmos os valores do reino à frente dos nossos próprios interesses. Na conclusão dessas bem-aventuranças, Jesus faz questão de salientar que injúria, perseguição, rejeição fariam parte da vida daquelas pessoas. Eu e você, enquanto cristãos, assumimos o risco e a certeza de sermos injuriados, de sermos perseguidos por causa do nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, lembre-se, não há conciliação entre os valores do reino e os valores do mundo. Se quisermos seguir a Jesus, nós precisamos entender que estaremos em contraponto com o mundo. Não há harmonia entre aquilo que o mundo traz de valor e aquilo que Cristo apresenta para nós. Por isso, injúria, perseguição são coroas do reino. Eu e você, ao escolhermos caminhar por esse caminho estreito que Jesus nos convida a andar, eu e você traremos isso como marca. Lembre-se, ao longo de mais de 2000 anos de evangelho, eu e você somos convidados a carregar essas marcas. Milhares, milhões de pessoas ao longo desses 2000 anos foram martirizados, foram perseguidos, foram injuriados por conta do Evangelho. Por isso, essas marcas perseguirão aqueles que escolheram crer em Jesus Cristo. Quando nós lemos esse versículo 11, entendemos que, assim como Jesus foi insultado e perseguido, eu e você também seremos. Mas, acima de toda a perseguição, de toda a injúria, há um prêmio soberano, que é a coroa da vida. Jesus vai dizer: bem-aventurados sois vós. Alegre-se no Senhor se hoje você passa por perseguição, se hoje você tem sido caluniado, injuriado por conta do Evangelho, se hoje pessoas têm mentido contra você, têm dito coisas caluniosas contra você, e se a origem dessa calúnia for o Evangelho, alegre-se. Pode parecer contraditório alguém se alegrar na perseguição, mas a palavra de Deus é muito clara. Você é um bem-aventurado. Isso não deve trazer tristeza para o seu coração. Mas, pelo contrário, você precisa se alegrar porque o reino de Deus está ao seu dispor. O reino de Deus foi oferecido a você. Você entrou nesse reino e, por consequência, mentiras, injúrias e calúnias poderão ser levantadas contra você. Assim como Jesus foi perseguido, eu e você também poderemos ser perseguidos por causa do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, você que nos assiste nessa manhã, você que acompanha as nossas aulas da Escola Bíblica Alameda, é óbvio que ninguém gosta de ser maltratado, ninguém gosta de ser injuriado, ninguém gosta de receber calúnias e mentiras, mas
alguns textos da Bíblia vão nos mostrar, vão nos deixar claro que luz e trevas não têm comunhão. Luz e trevas não caminham juntas. Luz e trevas não têm harmonia entre si. Por isso, essas consequências do Evangelho são marcas que eu e você vamos carregar. Eu quero ler aquilo que está escrito na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: luz e trevas não têm comunhão. Esse texto reflete exatamente aquilo que acabamos de falar. E após esse texto de Paulo aos Coríntios, eu quero compartilhar com você também aquilo que Paulo escreve a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 12, diz assim a palavra do Senhor: e na verdade, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Esse texto também reforça a verdade daquilo que Jesus nos promete. Meu irmão, minha irmã, por um momento nós podemos pensar de forma equivocada que existem muitos prejuízos em seguir a Jesus. De fato, muitas coisas adversas acontecem com aqueles que escolhem seguir piedosamente a Jesus. Mas precisamos nos lembrar, há um convite para entrarmos no reino de Deus. Há uma promessa de vida eterna. Uma vida eterna que começa aqui, onde eu e você estamos. Porque a parte daquilo que Jesus diz a respeito de injúrias, de perseguições, de mentiras, eu e você precisamos nos lembrar que Jesus também nos oferece uma paz que excede todo entendimento. E essa paz é capaz de fazer com que eu e você suportemos com alegria, com bom ânimo, todas as adversidades que o mundo nos oferece. Seguir a Jesus sempre valeu a pena e sempre valerá, porque há uma coroa, a coroa da vida nos esperando. E de forma complementar ao versículo 11 do capítulo 5 de Mateus, o versículo 12 traz uma recomendação, traz uma exortação para a postura que eu e você devemos ter diante da perseguição, diante da injúria, diante da calúnia. No versículo 12, a palavra do Senhor diz assim: alegrai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram aos profetas que foram antes de nós. Que palavra maravilhosa! Jesus diz aos seus discípulos, diante de tudo isso que vocês têm passado, ou diante daquilo que vocês virão a passar por causa do meu nome, se alegrem, exultem, porque grande é o galardão nos céus, grande é a recompensa que recebemos. E ele diz ainda, assim foi com aqueles que vieram antes de vocês. A perseguição, meu irmão, minha irmã, nunca parou a igreja e nunca vai parar. Aqueles que serviram a Deus antes de nós também foram perseguidos. E assim também será conosco. Mas aqui há uma palavra de alegria, de paz. A alegria e a paz que excede todo entendimento. Eu quero, nesse momento, fazer um paralelo com aquilo que haveria de acontecer com os seguidores de Jesus e aquilo que eles viriam a receber. Vai aparecer aí na sua tela uma tabela com a comparação entre os princípios e as promessas, ou uma comparação, melhor dizendo, entre aquilo que nós haveríamos de sofrer e aquilo que Jesus nos daria em recompensa. Observe, diante da humildade de espírito, eu e você tomaríamos posse do reino de Deus no coração ou em um sentimento real. Ou seja, esse reino, ele entra primeiro no nosso coração, ele sela o nosso coração por meio do Espírito Santo e passamos assim a desfrutar desse reino, tanto presente quanto futuro. A Bíblia também fala a respeito de um choro que tem por consequência um consolo vindo da parte de Deus.
A Bíblia fala também de uma mansidão sobre a injustiça, que traz a terra como herança. Também fala a respeito da misericórdia para com os outros, que faz com que recebamos misericórdia também da parte de Deus. A Bíblia fala a respeito da pureza de coração, que traz muitos benefícios celestiais para aquele que assim age. Também a Bíblia fala a respeito da promoção da paz entre os homens, que traz a glória e a paz dada por Deus sobre os nossos corações. E a Bíblia fala também a respeito de um sofrimento pelo rei e pela justiça do seu reino, que tem como consequências a posse do reino dos céus. Meu irmão, minha irmã, essas verdades do reino de Deus precisam entrar no meu e no teu coração. Jesus sempre foi muito verdadeiro e muito direto para conosco. Essas verdades trazidas por Jesus, esses alertas trazidos por Jesus, nos mostram que seguir a Ele tem um custo, mas, além do custo, trazem também uma recompensa, uma glória eterna. E nesse versículo 12, em que Jesus fala a respeito de se alegrar e exultar diante daquilo que receberemos das mãos dele, eu quero destacar aqui alguns textos que falam, que ilustram essas verdades. Quando Jesus diz alegrai-vos e exultai-vos, eu quero ler aquilo que está escrito na primeira carta de Pedro, no capítulo 4, no versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis exultando. Esse texto, ele pode trazer também à sua memória aquilo que Jesus disse. Jesus disse que se confessarmos o nome dele diante dos homens, ele mesmo, Jesus, nos confessaria diante do Pai. Perceba que aqui há um princípio e há uma promessa liberada. Quando Jesus diz em alegrar e exultar, não é uma alegria presa a uma circunstância, mas especialmente é uma alegria presa à promessa que ele nos fez. E a palavra galardão, ela traz a ideia de recompensa. Mas Jesus é muito claro quando ele diz: o vosso galardão nos céus é uma recompensa eterna, uma recompensa que nós não temos como precisar de forma absoluta. O fato é que a promessa de Jesus é que há uma recompensa nos céus. Por isso, essa palavra precisa mexer com o meu e com o teu coração. Essa palavra precisa gerar em nós uma expectativa naquilo que receberemos das mãos do próprio Jesus. Mas enquanto esse dia não chega, eu e você precisamos nos comprometer com o reino. Precisamos estar comprometidos com Jesus e com a sua palavra. Lembre-se, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Por isso, hoje é o dia, essa é a hora de iniciarmos um momento de reflexão e de comprometimento com Deus. Eu não sei como está a sua vida com Deus. Eu não sei o quanto do seu coração você já depositou nas mãos de Jesus. Mas uma coisa eu sei, a palavra de Deus diz que Jesus não quer muito, Ele quer tudo. Por isso, Ele quer o meu e o teu coração por completo, porque existe uma promessa de vida eterna, existe uma promessa de recebermos o galardão dos céus, mas para isso há também a necessidade de nos entregarmos por completo a Ele, custe o que custar. Jesus vai dizer no Sermão do Monte que nós seremos perseguidos, injuriados, caluniados por causa do nome dEle, mas há um preço, há uma recompensa. As bem-aventuranças vão demonstrar essa inclinação do homem diante de Deus, a necessidade que nós temos de abrirmos mão
dos valores do mundo, abrirmos mão de uma recompensa terrena para recebermos dele uma recompensa eterna. Perceba que há um movimento de inclinação diante de Deus. E quando nós nos inclinamos diante de Deus, nos prostramos diante de Deus, o próprio Deus se levanta do trono em nosso favor. Por isso, meu irmão, minha irmã, a melhor posição que eu e você podemos ter diante de Deus é a posição de humilhação, de nos prostrarmos diante de Deus. O salmista vai dizer que a um coração quebrantado e contrito, Deus não resistirá. Deus sempre tem uma resposta para aquele que se humilha diante dele. E as bem-aventuranças tratam justamente disso. Tratam dos princípios que um homem de Deus, uma mulher de Deus precisam ter. Eles abrem mão da sua recompensa terrena, abrem mão dos seus direitos para seguirem a Jesus e, se preciso for, serem injuriados, caluniados, para receber das mãos do próprio Deus a recompensa eterna. Pois bem, nós estamos falando a respeito do Sermão do Monte e na semana que vem nós continuaremos essa sequência, falando a respeito de Mateus 5,13. A palavra do Senhor diz assim: vós sois o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, com que há de se restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Jesus continua o discurso dele, dizendo agora que, além de bem-aventurados, aqueles homens são o sal da terra. E é sobre isso que nós vamos falar na nossa próxima Escola Bíblica Alameda. Eu desejo a você um domingo abençoado, que Deus derrame das mais ricas bênçãos dele sobre a tua vida e sobre a tua família. Deus te abençoe e até a nossa próxima aula.